Meu nome é Carlos e durante 3 anos trabalhei como segurança noturno no Hospital São Miguel, um edifício de 6 andares no centro da cidade que funcionava desde 1952. Era um trabalho solitário, mas bem remunerado. Poucos queriam passar as madrugadas percorrendo os corredores escuros de um hospital onde milhares de pessoas haviam morrido ao longo das décadas. A rotina era sempre a mesma. Chegava às 22 horas, fazia a primeira ronda pelos andares, voltava à central de segurança no térreo e ficava monitorando as câmeras até o amanhecer. De vez em quando, algum paciente tentava sair pela madrugada ou havia algum pequeno incidente, mas nada que não pudesse resolver sozinho. Foi numa terça-feira de setembro que tudo começou. Eu estava na minha mesa, tomando café e assistindo a um filme no meu tablet, quando o telefone tocou. O visor mostrava Ramal 247, sala de autópsia. Achei estranho, pois sabia que ninguém trabalhava lá durante a madrugada. O necrotério funcionava apenas durante o dia, das 7 horas às 18 horas. Atendi, mas só ouvi o tom de linha ocupada do outro lado. Desliguei e voltei ao filme. 20 minutos depois, o telefone tocou novamente. Mesmo ramal. Mesma linha ocupada. Pensei que poderia ser algum problema técnico. Hospitais antigos sempre tinham questões com a central telefônica. Na terceira ligação da mesma madrugada, decidi anotar o horário. 3h47 PESP, ramal 247, linha ocupada. Nos dias seguintes, o padrão se repetiu, sempre entre 3h30 e 4 horas da manhã, sempre o ramal 247, sempre a linha ocupada. Comecei a ficar irritado. Falei com o pessoal da manutenção durante o dia, mas eles disseram que verificariam e nunca mais tocaram no assunto. Depois de uma semana, resolvi subir até o subsolo para checar pessoalmente a sala de autópsia. Peguei o elevador até o andar 1 e caminhei pelos corredores mal iluminados. O subsolo sempre me deu arrepios. Era onde ficavam o necrotério, a sala de autópsia, o depósito de materiais cirúrgicos descartados e algumas salas de armazenamento que ninguém mais usava. A porta da sala de autópsia estava trancada, como sempre. Colei o ouvido na madeira e não ouvi nada. Usei minha chave mestra para entrar. A sala estava vazia e limpa. 2 macas de metal brilhavam sob a luz fluorescente que acendi. Havia um telefone antigo na parede, daqueles com disco giratório dos anos 80. Tirei o fone do gancho e ouvi o tom de linha. Funcionava normalmente. Voltei à central intrigado, mas as ligações continuaram. Toda noite, sempre no mesmo horário, sempre a linha ocupada. Foi na segunda semana que decidi fazer um teste. Quando o ramal 247 ligou, às 13h51 eu não atendi. Em vez disso, corri até o elevador e desci ao subsolo o mais rápido que pude. Levei menos de 2 minutos para chegar à sala de autópsia. A porta estava aberta. Senti o sangue gelar. Eu tinha certeza absoluta de que a havia trancado na visita anterior. Entrei devagar, chamando para ver se havia alguém lá dentro. Nada. A sala estava exatamente como antes, exceto por um detalhe que me fez o estômago revirar. O telefone antigo estava fora do gancho, balançando levemente na ponta do fio, como se alguém tivesse acabado de largá-lo. Coloquei o fone no lugar, com mãos trêmulas, e saí correndo. No dia seguinte, falei com o Dr. Mendes, o chefe do necrotério. Ele me olhou com uma expressão estranha quando mencionei o ramal 247. Carlos, ele disse, esse ramal foi desativado há mais de 5 anos. Quando reformamos o subsolo, retiramos toda a fiação daquela seção. Não há como aquele telefone fazer ligações. Senti um frio na espinha. Mas, doutor, eu vi o telefone lá. Está funcionando perfeitamente. Ele balançou a cabeça. Impossível. Venha comigo. Descemos juntos ao subsolo. Quando abriu a porta da sala de autópsia, Dr. Mendes apontou para a parede onde eu tinha visto o telefone. Não havia nada lá. Apenas uma marca mais clara no papel de parede, no formato retangular, de onde um telefone poderia ter ficado pendurado por anos. Você está vendo algum telefone, Carlos? Ele perguntou preocupado. Fiquei mudo.
O telefone estava lá. Eu podia vê-lo claramente, o mesmo aparelho antigo de baquelite preta. Mas, doutor, Mendes parecia não enxergar absolutamente nada. Acho que você anda trabalhando demais, disse ele, pondo a mão no meu ombro. Por que não tira uns dias de folga? Recusei. Precisava entender o que estava acontecendo. Naquela noite, as ligações não pararam. Chegaram a ser uma a cada 15 minutos, sempre o ramal 247, sempre a linha ocupada. A cada toque, eu sentia como se algo me chamasse, me puxasse para o subsolo. Às 3h45, ao mim, não resisti, desci novamente. A porta da sala de autópsia estava escancarada. Entrei e vi o telefone fora do gancho, balançando, mas desta vez havia algo diferente. Uma das macas estava ocupada. Um corpo estava deitado sob um lençol branco. A forma era claramente humana, mas algo estava errado. O corpo parecia pequeno demais, como se estivesse encolhido. Aproximei-me devagar. Minha respiração estava descontrolada e o suor escorria pelas minhas costas, apesar do frio do subsolo. Estendi a mão para puxar o lençol. O telefone tocou. Dei um pulo e bati as costas na parede. O toque era diferente agora, mais agudo, mais insistente. Olhei para o aparelho e vi que, impossível como parecia, o fone estava no gancho. Mas o telefone continuava tocando. Olhei novamente para a maca. O corpo tinha sumido. Apenas o lençol amassado permanecia lá, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Corri. Corri como nunca havia corrido na vida, subindo as escadas de 3 em 3 degraus, sem esperar o elevador. Só parei quando cheguei à central de segurança e tranquei a porta atrás de mim. O telefone da minha mesa estava tocando. Ramal 247? Desta vez, atendi. A linha não estava ocupada. Do outro lado, ouvi uma voz. Era fraca, distante, como se viesse de muito longe. "Por que você não vem até aqui?" sussurrou a voz. Era de uma mulher, mas havia algo de estranho nela, como se as palavras fossem formadas por uma boca que não funcionava direito. "Estou esperando há tanto tempo." Quem é você?" consegui perguntar. "Você me conhece, Carlos. Você sempre soube." A linha ficou muda por alguns segundos. Depois, ouvi um ruído que me fez o sangue congelar. Passos arrastados, como se alguém caminhasse com dificuldade. Os passos estavam se aproximando do telefone. "Estou subindo", disse a voz, agora mais clara, mais próxima. "Não posso mais esperar." A ligação caiu. Fiquei paralisado na cadeira, suando frio. Olhei para as câmeras de segurança do subsolo. Todas mostravam corredores vazios, mas na câmera da sala de autópsia vi algo que quase me fez desmaiar. A porta estava se abrindo e fechando sozinha, repetidamente, como se alguém estivesse tentando sair, mas não conseguisse passar da soleira. O elevador fez um ruído. Olhei para o painel indicador dos andares. Subsolo. Térreo. Primeiro andar. Segundo andar. Alguém, ou alguma coisa, estava subindo. Peguei meu rádio e chamei a polícia, mas só conseguia gaguejar palavras sem sentido. O elevador continuava subindo. Terceiro andar. Quarto andar. Quinto andar. Parou no sexto andar, permaneceu lá por um minuto eterno, e então começou a descer novamente. Quinto andar. Quarto andar. Terceiro andar. Segundo andar. Primeiro andar. Térreo. As portas do elevador se abriram com um ding metálico que ecoou pelo corredor vazio. Não consegui me mexer. Fiquei grudado na cadeira, olhando para as câmeras, esperando ver alguém sair do elevador. Mas ninguém saiu. As portas ficaram abertas por um tempo e depois se fecharam automaticamente. O telefone tocou novamente. Ramal 247. Desta vez, não atendi. Mas mesmo sem atender, ouvi a voz. Ela não vinha do telefone. Vinha de algum lugar próximo, como se alguém estivesse bem ao meu lado, sussurrando no meu ouvido. "Por que você não me atende, Carlos? Eu só quero conversar." Virei-me para todos os lados, mas estava sozinho na sala. "Você sabe quem eu sou", continuou a voz. "Você sempre soube,
desde o primeiro dia que começou a trabalhar aqui. Você me viu naquela maca, lembra? A mulher que morreu sozinha na UTI. A que ninguém veio buscar. As memórias voltaram como um soco no estômago. 3 anos atrás, meu primeiro dia de trabalho. Uma mulher havia morrido durante a madrugada na UTI. Quando os enfermeiros a levaram ao necrotério, eu estava fazendo uma ronda e vi o corpo passar. Era uma mulher jovem, talvez uns 30 anos, mas havia algo terrível no rosto dela, uma expressão de pânico congelada, como se tivesse morrido com muito medo. Depois, soube que ela havia chegado ao hospital sozinha, sem documentos, sem família, sem ninguém. Nenhum parente apareceu para reclamar o corpo. Depois de 3 meses, foi cremada como indigente. Você se lembra de mim agora, disse a voz mais próxima. Eu vi você me olhando naquele corredor. Você foi a última pessoa que me viu como gente, não como uma coisa morta numa maca. Senti algo tocar meu ombro. Era uma mão fria, muito fria, com dedos longos e úmidos. Quando olhei para trás, vi uma mulher de pé logo atrás da minha cadeira. Era ela, a mesma face que eu havia visto naquela maca 3 anos atrás. Mas agora havia algo terrivelmente errado. A pele estava cinzenta e pegajosa, os olhos eram brancos e opacos, e quando ela sorriu, vi que não tinha mais metade dos dentes. "Olá, Carlos", disse ela. "Obrigada por finalmente me atender." Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta. Tentei me levantar, mas as pernas não me obedeceram. "Você não precisa ter medo", continuou ela, movendo-se para ficar na minha frente. Eu só queria alguém para conversar durante todas essas madrugadas. Ficar sozinha no escuro é terrível. Você não imagina, mas agora você pode ficar comigo. Ela estendeu a mão para mim. Os dedos estavam podres, alguns pendurados apenas por tendões escuros. "Não quero mais ficar sozinha, Carlos." Consegui finalmente encontrar minha voz. O que você quer de mim? Quero que você desça comigo. Quero que você fique lá embaixo, na sala onde estou há 3 anos. Você pode me fazer companhia. Podemos conversar todas as noites. Pode me contar sobre o mundo lá em cima, sobre as pessoas vivas, sobre como é sentir o coração bater. Ela se inclinou para mais perto. O cheiro de decomposição era insuportável. E eu posso te contar como é estar morta. Foi quando ouvi o som da porta da frente se abrindo, vozes. A polícia havia chegado. A mulher morta olhou na direção do som e sua expressão mudou. A tristeza nos olhos opacos foi substituída por raiva. "Eles não podem me levar você", ela disse, agarrando meu braço com força. As unhas se cravaram na minha pele. "Você é meu. Você é a única pessoa que me vê." Os policiais entraram na central de segurança e me encontraram sozinho, gritando e tentando me livrar de algo que eles não conseguiam ver. Disseram que eu estava arranhando meu próprio braço, deixando marcas profundas na pele. Levaram-me ao hospital, ironicamente, o mesmo hospital onde eu trabalhava. Disseram que foi um surto psicótico causado pelo estresse e pelo isolamento. Fiquei internado por 2 semanas. Quando saí, havia perdido o emprego. Ninguém queria um segurança que havia pirado durante o plantão. Mas isso foi há 6 meses, e ela ainda me liga. Não importa onde eu esteja, não importa que telefone eu use, sempre encontra um jeito de me contactar. Às vezes é o celular, às vezes o telefone fixo de onde estou morando temporariamente, às vezes até telefones públicos tocam quando passo por eles na rua. Sempre às 3h47 da manhada. Sempre a mesma voz. "Por que você não vem até aqui, Carlos? Estou sozinha." Tentei mudar de cidade. Tentei trocar de número. Tentei até mesmo ficar acordado a de noite toda para não ter que ouvir o telefone tocar. Mas não adianta. Ontem à noite mudei para um apartamento novo do outro lado da cidade. Não há telefone fixo instalado ainda e desliguei meu celular. Às 3h47, alguém bateu na porta. 3 batidas lentas, arrastadas. Olhei pelo olho mágico e vi o corredor vazio. Mas ouvi a voz do outro lado da porta. "Carlos, sou eu. Você não atende mais meus telefonemas, então resolvi vir pessoalmente.
Não posso mais ficar sozinha. Por favor, abra a porta, abra a porta. Não abri. Fiquei encolhido no canto da sala até o amanhecer. Hoje é quinta-feira, são 3h30 da manhã e estou escrevendo isso porque sei que ela está chegando. Posso ouvir os passos arrastados no corredor do prédio, subindo as escadas lentamente, parar a parar. Segundo andar, terceiro andar, quarto andar. Moro no quinto. As batidas na porta começaram. Carlos, você está aí? Eu sei que você está. Posso sentir seu coração batendo. Acho que não tenho mais escolha. Acho que não posso mais fugir dela. Talvez seja melhor assim. Pelo menos no hospital ela parecia triste, mas não malvada. Talvez só precise mesmo de companhia. As batidas estão ficando mais fortes. Por favor, Carlos, só quero conversar. Só quero que alguém me veja. Me reconheça. Me lembre que já fui viva. Estou me levantando. Estou caminhando até a porta. Posso ver pela fresta debaixo da porta que há alguém do outro lado. 2 sombras escuras onde deveriam estar os pés. Minha mão está na maçaneta. Obrigada, Carlos, ouço ela dizer. Sabia que você entenderia. Sabia que você não me deixaria sozinha para sempre. Estou girando a maçaneta. Se alguém encontrar este relato, por favor, não vão ao Hospital São Miguel procurar pelo ramal 247. Não atendam se ele tocar. Alguns chamados nunca deveriam ser atendidos. E algumas pessoas mortas deveriam permanecer mortas. A porta está se abrindo. Ela está sorrindo para mim. Olá, Carlos. Que bom que você finalmente atendeu. Meu nome é Marina, tenho 28 anos e trabalho como enfermeira há 6 anos no Hospital Geral da cidade. Durante todo esse tempo, acostumei-me com a rotina dos plantões noturnos, o silêncio dos corredores, o bip constante dos monitores, os gemidos ocasionais dos pacientes e aquela atmosfera pesada que só quem trabalha em hospital durante a madrugada conhece. Mas o que aconteceu na noite de 15 de outubro mudou completamente minha perspectiva sobre meu trabalho e sobre a vida e a morte. Era uma terça-feira chuvosa e eu estava cobrindo o plantão no 3º andar, ala de internação geral. Minha colega Sandra havia faltado no último minuto, então fiquei sozinha responsável por 20 leitos. Não era incomum, mas sempre tornava a noite mais corrida e estressante. Por volta das 22h30, fiz minha primeira ronda. Conferi os sinais vitais dos pacientes mais críticos, ajustei alguns soros e medicações e respondi a algumas chamadas. Tudo normal. No quarto 12 estava internado o senhor Edmundo Carvalho, 67 anos, com pneumonia grave. Ele havia chegado na semana anterior em estado bem debilitado e nas últimas 48 horas seu quadro havia se deteriorado significativamente. Quando entrei no quarto 12 durante a ronda, o senhor Edmundo estava consciente, mas respirando com dificuldade. Seus olhos me acompanharam enquanto eu checava o monitor e ajustava a máscara de oxigênio. Enfermeira, ele disse com voz fraca, estou com muito frio. Cobre-o com mais um cobertor e segurei sua mão por um momento. Estava gelada. O senhor vai ficar bem, menti, como fazemos tantas vezes nessa profissão. Tente descansar. Ele assentiu e fechou os olhos. Saí do quarto com um pressentimento ruim no peito. Às 23h45, o alarme do monitor do quarto 12 disparou. Corri até lá junto com o Dr. Ferreira, o médico plantonista. O Sr. Edmundo havia entrado em parada cardiorrespiratória. Tentamos reanimação por 40 minutos, mas foi inútil. Às 8h25 do dia 16 de outubro, Dr. Ferreira declarou o óbito. Preenchemos toda a papelada, comunicamos à família e preparamos o corpo para ser levado ao necrotério. Por volta das 2h da manhã, os funcionários da funerária vieram buscar o Sr. Edmundo. Acompanhei todo o procedimento e vi pessoalmente quando colocaram o corpo na maca e o cobriram com um lençol branco. O quarto 12 ficou vazio. Eram quase 3h da manhã quando decidi tomar um café na copa do andar. Estava exausta física e emocionalmente.
Nunca é fácil perder um paciente, mesmo quando você já espera por isso. Caminhei pelo corredor em direção à copa, localizada no final do andar, quando percebi movimento com o canto do olho. Parei e olhei para trás. Um homem de pijama hospitalar estava caminhando lentamente pelo corredor, de costas para mim, na direção oposta. Usava aqueles chinelos de borracha que damos aos pacientes e sua postura era curvada, como de alguém doente ou muito cansado. Meu primeiro pensamento foi de irritação profissional. Que paciente estava andando pelo corredor sozinho àquela hora? Isso era contra o regulamento e perigoso, especialmente para alguém visivelmente debilitado. Com licença, chamei. Senhor, o senhor não deveria estar fora do quarto a esta hora. O homem parou, mas não se virou. Permaneceu de costas, imóvel, como se estivesse ouvindo algo. Aproximei-me dele. Senhor, qual é o seu quarto? Vou acompanhá-lo de volta. Quando cheguei perto o suficiente para tocar seu ombro, ele finalmente se virou. Era o senhor Edmundo Carvalho. Senti o sangue gelar nas veias. Seus olhos estavam abertos, mas opacos, sem vida. A pele tinha aquela coloração acinzentada, característica da morte. E quando ele abriu a boca para falar, não saiu nenhum som. Apenas um movimento labial, como se estivesse sussurrando palavras que eu não conseguia ouvir. Dei um passo para trás, tropeçando no próprio pé. Isso não é possível, murmurei. O senhor morreu. Eu vi, eu estava lá. O senhor Edmundo me olhou com aqueles olhos mortos e apontou para o quarto 12. Depois, começou a caminhar lentamente na direção indicada. Fiquei paralisada no corredor, vendo-o se afastar. Sua caminhada era estranha. Ele não levantava completamente os pés do chão, apenas os arrastava, fazendo um ruído de raspagem contra o piso que ecoava pelos corredores vazios. Quando chegou à porta do quarto 12, ele parou, olhou para mim, mais uma vez, e entrou. Corri atrás dele, o coração batendo descompassado. Cheguei à porta do quarto e escancarei-a de uma vez. O quarto estava vazio, completamente vazio. A cama havia sido trocada e arrumada para o próximo paciente. Não havia ninguém ali. Liguei para a segurança, mas quando descreveram o que eu havia visto, me olharam como se eu estivesse delirando. O guarda de plantão, seu João, veio ao terceiro andar e fez uma vistoria completa. Nada. Nenhum sinal de que alguém havia estado no quarto 12. Dona Marina, disse seu João com gentileza, a senhora trabalhou demais esta noite. Por que não descansa um pouco? Tentei explicar novamente, mas vi em seus olhos a mesma expressão que havia visto nos rostos dos outros funcionários. Preocupação misturada com descrença. Pensavam que eu estava tendo algum tipo de surto. Voltei à copa e preparei um café forte. Minhas mãos tremiam enquanto segurava a xícara. Tentei racionalizar o que havia visto. Talvez fosse o cansaço, o estresse da morte do paciente, a sobrecarga de trabalho. Alucinações não eram incomuns em profissionais de saúde que trabalhavam em turnos extremos, mas eu sabia o que havia visto, sabia que era real. Por volta das 4 da manhã, uma nova emergência chegou ao andar. Uma senhora idosa com suspeita de AVC. Mergulhei no trabalho, tentando esquecer o incidente com o Sr. Edmundo. Estava ajudando a transferir a paciente para o quarto 8, quando uma das auxiliares, Carla, se aproximou de mim. Marina? Ela disse em voz baixa. Você viu algum paciente andando pelo corredor há pouco? Senti um arrepio subir pela espinha. Por quê? É que eu estava limpando a ala sul e vi um homem de pijama caminhando sozinho. Achei estranho, mas quando fui ver qual era o quarto dele, não encontrei ninguém fora do lugar. Como ele era? Perguntei, já sabendo a resposta. Idoso, cabelo grisalho, bem magrinho, parecia doente, e caminhava de um jeito esquisito, arrastando os pés. Contei a Carla sobre o Sr. Edmundo, sobre sua morte algumas horas antes e sobre o encontro no corredor. Ela ficou pálida. Marina, isso é muito estranho, porque eu vi esse homem também ontem à noite, durante o plantão da tarde. Como assim ontem?
Por volta das 19h, eu estava saindo do quarto de um paciente quando vi um homem igual a esse caminhando pelo corredor. Pensei que fosse algum familiar que tinha se perdido, mas quando fui falar com ele, sumiu. Procurei por todo o seu andar e não achei. Fiquei em silêncio, processando a informação. Se Carla também havia visto o Sr. Edmundo ontem, isso significava que ele já estava aparecendo, mesmo antes de morrer? O resto da madrugada passou sem incidentes. Às 6h da manhã, quando meu turno estava acabando, resolvi dar uma última olhada no quarto 12. Empurrei a porta devagar e escancarei os olhos. O Sr. Edmundo estava sentado na beirada da cama, de costas para a porta. Desta vez, não senti medo, senti uma estranha sensação de paz. Entrei no quarto e fechei a porta atrás de mim. Sr. Edmundo, chamei suavemente. Ele se virou. Seu rosto não tinha mais a aparência cadavérica da primeira vez. Parecia apenas um homem muito cansado. Enfermeira Marina, disse ele, e sua voz soava normal, calorosa. Obrigado por ter cuidado de mim. Senhor, eu não entendo. O que está acontecendo? Ele sorriu tristemente. Eu também não entendo muito bem. Só sei que não consigo ir embora. Fico preso aqui, neste quarto, neste corredor. É como se algo me impedisse de seguir em frente. Aproximei-me e sentei na cadeira ao lado da cama. Do que o senhor tem medo? Medo? Ele pareceu considerar a palavra. Acho que é mais arrependimento. Tanta coisa que eu deixei por fazer. Tantas palavras que não disse. Minha filha, discutimos antes dela ir embora para o exterior. Nunca nos falamos novamente. Ela nem sabe que eu morri. Senti lágrimas formando nos meus olhos. O senhor quer que eu entre em contato com ela? Você faria isso? Claro. Ele me deu o nome dela, Cristina Carvalho, e disse que ela morava em Portugal. Prometi que tentaria encontrá-la. Obrigado, disse ele, levantando-se da cama. Acho que agora posso descansar. Quando pisquei, ele havia sumido. O quarto estava vazio novamente. Passei o resto da manhã procurando informações sobre Cristina Carvalho. Através das redes sociais, consegui encontrá-la e enviei uma mensagem explicando sobre a morte do pai e como ela poderia cuidar dos procedimentos funerários à distância. 3 dias depois, recebi uma resposta. Ela disse que havia sonhado com o pai na mesma noite em que ele morreu. No sonho, ele havia pedido desculpas e dito que a amava. Ela já estava providenciando a viagem de volta ao Brasil. Naquela noite, voltei ao hospital para mais um plantão. Passei pelo quarto 12, agora ocupado por outro paciente, e senti uma brisa suave, como um suspiro de alívio. Nunca mais vi o Sr. Edmundo, mas a partir daquela noite, comecei a notar outros pacientes que haviam falecido caminhando pelos corredores. Sempre sozinhos, sempre com aquela expressão perdida, sempre incapazes de ir embora. Aprendi que alguns ficam presos aqui não por medo, mas por amor. Amor aos familiares que deixaram, por assuntos inacabados, por palavras não ditas, e às vezes, tudo o que precisam é de alguém que os veja, que os ouça e que os ajude a resolver o que os mantém presos entre este mundo e o próximo. Meu trabalho mudou desde então. Durante as madrugadas, além de cuidar dos vivos, também cuido dos mortos que ainda não descobriram como partir. Às vezes é uma conversa, às vezes é uma ligação telefônica para um parente, às vezes é apenas sentar ao lado deles e segurar uma mão que só eu consigo ver. Os outros funcionários do hospital acham que eu falo sozinha pelos corredores. Alguns sussurram que o trabalho noturno me deixou maluca, mas eu sei a verdade. Ontem à noite, uma nova paciente morreu no quarto 7. Dona Maria, uma senhora de 78 anos que veio dar à luz a bisneta, mas sofreu complicações. Por volta das 3 da manhã, vi uma figura familiar caminhando pelo corredor. Era ela, procurando por algo. Dona Maria, chamei baixinho. Ela parou e se virou. Seus olhos estavam cheios de tristeza. Enfermeira, você viu minha bisneta?
Ela nasceu hoje, mas eu não consegui vê-la. Não consegui segurar ela no colo nenhuma vez. Ah, vamos até a maternidade, disse eu. Tenho certeza de que podemos dar um jeito. Caminhamos juntas pelo corredor. Dona Maria ao meu lado, invisível para todos, exceto para mim. E eu, sussurrando palavras de conforto, enquanto descíamos para o segundo andar. Na maternidade, encontramos a bisneta de Dona Maria dormindo no berçário. Uma criança linda, de bochechas rosadas e cabelos escuros. Ela é perfeita, sussurrou Dona Maria, com lágrimas nos olhos mortos. Ela vai ter uma vida maravilhosa. Sim, vai, concordei. Dona Maria estendeu as mãos para o berço como se quisesse tocar a criança, mas seus dedos passaram através do vidro. Eu posso ir agora, disse ela, olhando para mim. Obrigada por me ajudar a vê-la. E ela desapareceu, deixando apenas uma sensação de paz no ar. É assim que funciona aqui no hospital. Os vivos e os mortos dividem os mesmos corredores, às vezes sem nem perceberem. Alguns mortos partem imediatamente. Outros ficam presos por um tempo, precisando de ajuda para resolver alguma questão pendente. E eu aprendi que meu trabalho não é apenas cuidar dos corpos que ainda respiram, mas também das almas que ainda não encontraram o caminho para casa. Às vezes me pergunto se um dia também ficarei presa aqui depois que morrer, caminhando pelos corredores que conheço tão bem, cuidando de outros que precisam de ajuda para partir. Talvez não seja uma perspectiva tão assustadora assim. Afinal, sempre houve algo de reconfortante em saber que a morte não é necessariamente o fim. Às vezes, é apenas uma mudança de turno. E eu sempre fui boa em trabalhar à noite. Meu nome é Roberto, tenho 34 anos e trabalho como frentista no posto BR da rodovia estadual 147, no quilômetro 23, há quase 8 anos. É um daqueles postos isolados que ficam no meio do nada, cercado por plantações de milho e soja, onde a cidade mais próxima fica a 15 quilômetros de distância. Durante o dia, o movimento é razoável. Caminhoneiros, viajantes, pessoal da região, mas à noite, especialmente depois da meia-noite, o lugar vira um deserto. Eu sempre preferi os turnos noturnos. Paga um pouco melhor, é mais sossegado, e eu gosto dessa solidão. Apenas eu, o zumbido das bombas de combustível, o neon piscando da placa do posto e, de vez em quando, algum cliente perdido ou caminhoneiro fazendo uma parada estratégica. Mas na madrugada de 12 de março, tudo mudou. Era uma terça-feira fria e chovia fino, daquelas garoas que deixam tudo úmido e melancólico. Por volta das 2h30 da manhã, eu estava na loja Conveniência lendo uma revista quando ouvi o barulho de um carro se aproximando. Olhei pela janela e vi um Chevette azul claro, modelo antigo, parando na bomba número 2. Peguei meu casaco e saí para atender. O motorista desceu do carro e foi o que mais me chamou a atenção. Era um homem de uns 40 anos, muito pálido, vestindo uma camisa social branca e calça social preta, como se estivesse vindo de alguma ocasião formal. Mas as roupas tinham um aspecto estranho, pareciam fora de moda, como se fossem dos anos 80 ou 90. Boa noite, disse ele com uma voz baixa, quase um sussurro. Pode completar, por favor? Claro, respondi destampando o tanque. Álcool ou gasolina? Gasolina comum. Comecei a abastecer e aproveitei para dar uma olhada melhor no cara. Havia algo de estranho nele, mas não conseguia definir o que. Talvez fosse a palidez extrema, como se nunca tivesse tomado sol na vida, ou o jeito que ele ficava parado ao lado do carro, sem se mexer, apenas olhando para o horizonte escuro. Noite fria, né? Tentei puxar conversa. Ele assentiu, mas não respondeu. Quando o tanque encheu, desliguei a bomba. Deu R$42, disse. Ele me entregou 2 notas de 21 de 5, todas muito velhas e amareladas, como se tivessem ficado guardadas por anos. Não achei muito estranho. Muita gente guarda dinheiro em casa por muito tempo. Obrigado, disse ele, entrando no carro. Dirigindo para onde a essa hora? Perguntei. Só por cortesia,
Ele me olhou através da janela do carro. E por um segundo, juro que vi algo estranho nos olhos dele, como se fossem opacos, sem brilho. Para casa, disse simplesmente. O Chevette partiu devagar, desaparecendo na escuridão da rodovia. Voltei para a loja, guardei o dinheiro no caixa e esqueci completamente do incidente. Foi por volta das 5h da manhã que tudo ficou estranho. 2 viaturas da polícia rodoviária pararam no posto. 4 policiais desceram e vieram em direção à loja. Meu primeiro pensamento foi que tinha acontecido algum acidente na estrada e eles precisavam de informações. Bom dia, disse o sargento. Um homem de uns 50 anos com ar sério. O senhor trabalha aqui durante a madrugada? Sim, senhor. Desde as 20 horas. Aconteceu alguma coisa? Estamos procurando informações sobre um possível cliente que passou por aqui. Um homem de uns 40 anos, dirigindo um Chevette azul claro, modelo antigo. O senhor atendeu alguém com essa descrição? Senti um frio na barriga. Atendi sim, por volta das 2h30. Por quê? Ele fez alguma coisa? Os policiais trocaram olhares entre si. Como ele estava vestido? Perguntou o sargento. Camisa social branca, calça preta. Parecia estar vindo de algum evento formal. Por que todas essas perguntas? O policial mais novo, que até então estava em silêncio, se adiantou. Senhor, isso é muito importante. O senhor tem certeza absoluta de que viu esse homem? Certeza de que ele estava aqui, neste posto, há algumas horas? Tenho certeza. Ele abasteceu na bomba 2, pagou R$ 42 em dinheiro. Por quê? O que aconteceu? O sargento suspirou pesadamente. O senhor pode nos mostrar o dinheiro que ele pagou? Abri o caixa e mostrei as notas. Os policiais as examinaram com atenção e vi suas expressões mudarem. Sargento, murmurou o policial mais novo, olhe as datas dessas notas. Peguei uma das notas de 20 para ver. Estava tão desgastada que mal dava para ler, mas consegui distinguir. 1987. É normal ter notas antigas no caixa, disse, tentando entender aonde queriam chegar. As pessoas guardam dinheiro por anos. O sargento me olhou nos olhos. Senhor Roberto, eu preciso que o senhor se sente. Vou contar uma coisa que vai soar impossível, mas preciso saber tudo nos mínimos detalhes sobre seu contato com esse homem. Sentei-me numa cadeira de plástico enquanto os policiais se posicionaram ao meu redor. Há 20 anos, começou o sargento. No dia 12 de março de 2004, um homem chamado Eduardo Silva morreu num acidente nesta rodovia, a exatos 3 quilômetros daqui. Ele dirigia um Chevette azul claro e voltava do casamento de um primo. A causa do acidente nunca foi totalmente esclarecida. A estrada estava boa, não chovia, não havia outros veículos envolvidos. O carro simplesmente saiu da pista e capotou várias vezes. Senti minha boca ficando seca. E daí? Há exatos 20 anos, senhor Roberto. Eduardo Silva morreu na madrugada do dia 12 de março de 2004. Hoje é dia 12 de março de 2024. O mundo pareceu girar ao meu redor. Vocês estão insinuando que, todos os anos, na data de aniversário da morte dele, recebemos ligações de pessoas que juram ter visto Eduardo Silva na estrada. Sempre o mesmo relato. Um homem pálido, de 40 anos, dirigindo um Chevette azul, vestido com roupa social. Sempre entre 2h e 3h da manhã. Levantei-me bruscamente. Isso é ridículo. Eu vi o homem, conversei com ele. Ele me pagou com dinheiro real. Sabemos, disse o sargento calmamente. E é isso que torna seu caso diferente dos outros. Normalmente as pessoas apenas veem o carro passando na estrada. Nunca ninguém havia relatado contato físico direto. Um dos policiais mais novos se aproximou. Senhor Roberto, podemos ver as gravações das câmeras de segurança do posto? Meu coração disparou. O posto tinha câmeras de segurança que gravavam tudo. Se eu realmente tivesse atendido um homem vivo, estaria tudo ali registrado. Claro, disse, caminhando até o escritório nos fundos da loja.
Ligamos o sistema e voltamos às gravações para 2h30 da manhã. Lá estava eu, saindo da loja com meu casaco. Na gravação, eu caminhava até a bomba número 2, onde não havia ninguém. Nas câmeras, eu aparecia destampando um tanque invisível, segurando uma mangueira de combustível que parecia abastecer o ar, e depois estendendo a mão como se estivesse recebendo dinheiro de alguém que não estava lá. Isso não pode estar certo, murmurei, passando e repassando a gravação. O sistema deve estar com defeito. Mas, no fundo, eu sabia que não era defeito. As câmeras mostravam claramente que eu havia passado 15 minutos sozinho na bomba de combustível, fazendo movimentos como se estivesse atendendo um cliente invisível. Senhor Roberto, disse o sargento gentilmente, queremos que o senhor nos acompanhe até o local do acidente. Há algo que precisa ver. 20 minutos depois, estávamos parados no quilômetro 20 da rodovia. Era ainda madrugada, mas os policiais tinham lanternas potentes. Eles me levaram até uma pequena cruz de madeira na beira da estrada, com flores murchas ao pé. Este é o local exato onde Eduardo Silva morreu, explicou o sargento. A família colocou essa cruz e todo ano, no aniversário da morte, a viúva vem colocar flores novas. Olhei para a cruz e li a inscrição: Eduardo Silva, 1974-2004. Querido esposo e pai, descanse em paz. A viúva dele, continuou o policial, sempre disse que na noite antes de morrer, Eduardo comentou que estava com o tanque quase vazio e que passaria no posto da rodovia para abastecer antes de chegar em casa. Mas nunca chegou ao posto, morreu 3 quilômetros antes. Senti as pernas ficarem fracas. Vocês estão dizendo que talvez Eduardo Silva esteja todos os anos completando a viagem que não conseguiu terminar em vida, parando no posto para abastecer, como havia planejado. Olhei novamente para as notas antigas no meu bolso. 1987. Eduardo teria 23 anos naquela época. Provavelmente eram notas que ele guardava há muito tempo, talvez desde a juventude. Tem uma coisa que preciso contar para vocês, disse, e relatei cada detalhe do encontro. Como Eduardo parecia fora de lugar no tempo, como suas roupas tinham um aspecto antigo, como seus olhos pareciam opacos, sem vida. E ele disse alguma coisa específica? Perguntou o sargento. Quando perguntei para onde estava indo, ele disse, para casa. Os policiais ficaram em silêncio por um longo momento. Eduardo Silva morava a 8 quilômetros daqui, disse finalmente o sargento, na direção oposta ao acidente. Se tivesse conseguido abastecer no posto, teria chegado em casa tranquilamente. Voltamos ao posto quando o sol estava nascendo. Os policiais me pediram para não comentar o caso com ninguém e disseram que fariam um relatório, embora soubessem que ninguém acreditaria oficialmente. Antes de partirem, o sargento me deu o número do telefone da viúva de Eduardo. Seu nome é Márcia, disse ele. Se quiser conversar com ela, às vezes ajuda a saber que ele ainda está por aí, tentando chegar em casa. Fiquei sozinho no posto, tentando processar tudo o que havia acontecido. Olhei as notas antigas novamente. Será que havia realmente abastecido um fantasma? Será que Eduardo Silva aparecia todo ano, no aniversário de sua morte, para completar a jornada interrompida? 3 dias depois, liguei para Márcia. Alô? A voz era de uma mulher de meia idade, cansada. Senhora Márcia, meu nome é Roberto, eu trabalho no posto da rodovia 140 e os policiais me deram seu telefone. Houve silêncio do outro lado. Você ouviu, não foi? Ela perguntou finalmente, com voz embargada. Vi. Como ele estava? Pensei cuidadosamente na resposta. Ele parecia tranquilo. Estava dirigindo devagar, com cuidado. Disse que estava indo para casa. Ela começou a chorar baixinho. Ele sempre foi muito cuidadoso no trânsito, disse entre soluços. Nunca consegui entender como aconteceu aquele acidente. Ele conhecia aquela estrada como a palma da mão. Senhora Márcia, posso perguntar uma coisa? Como Eduardo estava vestido na noite em que
Na noite do casamento? Terno preto com camisa branca. Era o terno que ele usava em ocasiões especiais. Foi enterrado com ele. Senti um arrepio subir pela espinha. Ele mencionou alguma coisa sobre parar no posto para abastecer? Sim, ela respondeu. Foi a última coisa que disse para mim. Ligou por volta das 22 horas para avisar que estava saindo da festa e que ia parar no posto porque o carro estava quase sem gasolina. Disse que chegaria em casa antes das 3 horas da manhã. Ficamos alguns minutos em silêncio, apenas ouvindo a respiração uma da outra através da linha telefônica. Roberto, ela disse finalmente, obrigada por ter cuidado dele. Eu sei que pode soar estranho, mas me dá paz saber que ele ainda está tentando chegar em casa. 1 ano se passou, março de 2025. No dia 12, preparei-me emocionalmente para o que poderia acontecer. Fiquei no posto durante toda a madrugada, observando cada carro que passava na estrada. Às 2h33 da manhã, ouvi o motor conhecido. O Chevette azul claro parou na bomba número 2. Eduardo desceu do carro, exatamente como no ano anterior. Mesma roupa, mesma palidez, mesmo jeito tranquilo. Boa noite, disse ele. Boa noite, Eduardo, respondi. Ele pareceu ligeiramente surpreso por eu saber seu nome, mas não comentou. Pode completar, por favor? Abasteci o carro em silêncio. Quando terminou, ele me entregou o dinheiro, as mesmas notas antigas. Eduardo, disse antes dele entrar no carro. Sua esposa Márcia manda lembranças. Ela disse que te ama e que está tudo bem em casa. Você pode descansar. Ele me olhou por um longo momento. Pela primeira vez, vi algo parecido com emoção naqueles olhos opacos. Obrigado, disse ele. Obrigado por cuidar de mim. Entrou no carro e partiu pela estrada, como sempre. Mas desta vez, algo foi diferente. Peguei meu celular e liguei para a polícia rodoviária. Sargento Mendes? É o Roberto. Do posto? Ele passou aqui de novo, mas dessa vez eu disse a ele que podia descansar. Entendi. Vamos ficar atentos na estrada. 2 horas depois, o sargento me ligou de volta. Roberto, você precisa saber de uma coisa. Não houve nenhum avistamento do Chevette na estrada esta noite. Nenhum motorista relatou ter visto o carro. E mais, passamos no local do acidente. A cruz que estava lá há 20 anos sumiu. Apenas sumiu. No lugar, encontramos flores frescas. Nunca mais vi Eduardo Silva. Às vezes, em noites silenciosas como aquela, fico pensando sobre nossa necessidade humana de completar as coisas que deixamos pela metade. Eduardo ficou preso por 20 anos entre este mundo e o próximo, tentando terminar uma viagem simples, abastecer o carro e chegar em casa. Talvez todos nós tenhamos nossas viagens inacabadas. Talvez todos precisemos, de vez em quando, de alguém que nos ajude a encontrar o caminho para casa. Hoje trabalho no turno diurno. Não foi uma escolha minha. Pedi transferência depois daquela noite. Algumas experiências mudam a gente para sempre, e eu precisava de luz do sol e movimento de pessoas para me sentir vivo novamente. Mas às vezes, quando passo pela rodovia à noite, olho para o local onde ficava a cruz e sussurro: descanse em paz, Eduardo. Você chegou em casa. E tenho certeza de que sim, ele finalmente chegou. Meu nome é José, tenho 47 anos e trabalho como funcionário da limpeza no Edifício Comercial São Paulo, um prédio de 18 andares no centro da cidade, há quase 6 anos. É um trabalho noturno, das 22 às 6 da manhã, e sempre trabalhei sozinho. Eu prefiro assim, menos conversa, menos confusão, mais concentração no serviço. O prédio durante a madrugada é um lugar completamente diferente do que durante o dia. Durante o expediente comercial, há centenas de pessoas circulando, executivos, secretárias, clientes, entregadores. Mas depois das 20 horas, quando o último escritório fecha, o lugar vira um deserto silencioso de corredores escuros e salas vazias. Minha rotina sempre foi a mesma. Começava pelo térreo e subsolo, depois subia, andar por andar, fazendo a limpeza geral. Usava sempre o elevador de serviço, aquele dos fundos do prédio,
mais velho e barulhento, mas que me levava a todos os andares sem problema. Até a madrugada de 23 de novembro de 2024. Era uma sexta-feira e eu estava terminando a limpeza do 12º andar, por volta das 3h30 da manhã. Tinha sido uma noite tranquila, sem nenhuma ocorrência estranha. Terminei de passar o pano no chão do corredor, guardei meu material no carrinho de limpeza e chamei o elevador. Quando as portas se abriram, entrei com meu carrinho e apertei o botão do 13º andar. Era sempre o próximo na sequência, mas no momento em que toquei no botão, todas as luzes do painel se acenderam sozinhas. Achei que fosse algum defeito elétrico. Prédio velho sempre tem esses problemas. As luzes piscaram por alguns segundos e depois se apagaram, deixando apenas uma acesa. Mas não era o 13º andar. Era um botão que eu nunca havia notado antes. 19º andar. Fiquei confuso. O prédio tinha apenas 18 andares. Eu sabia disso com certeza absoluta porque limpava todos eles, andar por andar, havia 6 anos. Olhei novamente para o painel. Lá estava. Térreo, subsolo, andares de 1 a 18 e 19º andar. Tentei apertar o botão do 13º andar novamente, mas nada aconteceu. Era como se o elevador tivesse decidido por conta própria para onde queria ir. As portas se fecharam e o elevador começou a subir. Senti meu estômago afundar conforme passávamos pelos andares conhecidos. 14º, 15º, 16º, 17º, 18º e continuamos subindo. Isso não pode estar certo, murmurei para mim mesmo. O elevador parou com um solavanco mais forte que o normal e o painel mostrou o 19º andar. As portas se abriram com um rangido metálico que nunca havia ouvido antes. Do outro lado, havia um corredor completamente escuro. Hesitei por um momento. Meu instinto dizia para apertar qualquer botão e descer imediatamente. Mas minha curiosidade falou mais alto. Em 6 anos trabalhando naquele prédio, nunca havia visto um 19º andar. Talvez fosse alguma área técnica, depósito ou sala de máquinas que eu desconhecia. Peguei minha lanterna, sempre carregava uma no carrinho, e dei um passo para fora do elevador. O corredor era idêntico aos outros andares, mas havia algo de estranho no ar. Parecia mais frio, mais úmido e tinha um cheiro esquisito, como de lugar fechado há muito tempo. Caminhei alguns passos, iluminando as paredes com a lanterna. Era quando ouvi. José. Era um sussurro quase imperceptível, como se alguém estivesse chamando meu nome de muito longe. Parei e prestei atenção. Silêncio total. José. Desta vez o sussurro parecia vir de mais perto, do final do corredor. Caminhei na direção do som, a lanterna, tremendo na minha mão. José, venha aqui. Agora eram várias vozes sussurrando ao mesmo tempo, vindas de diferentes direções, todas chamando meu nome, todas com o mesmo tom baixo e arrastado. Corri de volta para o elevador, mas quando cheguei lá, as portas estavam fechadas. Apertei o botão de chamar várias vezes, mas nada aconteceu. O painel mostrava que o elevador estava no térreo. Fiquei preso no 19º andar. José, não vá embora. As vozes estavam mais altas agora, mais próximas. Iluminei o corredor com a lanterna e vi portas dos 2 lados, iguais às dos outros andares. Mas havia algo de diferente nas placas identificadoras. Em vez de números das salas, todas tinham nomes. José Antônio Silva. Meu nome completo estava escrito na primeira porta à direita. Senti o sangue gelar. Como podia haver uma sala com meu nome naquele andar que não deveria nem existir? Aproximei-me da porta e notei que estava entreaberta. Empurrei-a devagar e entrei. Era uma réplica perfeita da minha casa. Não estava apenas parecida com minha casa. Era idêntica. Mesmo sofá surrado da sala, mesma televisão antiga, mesma mesa de jantar com uma das cadeiras quebradas que eu nunca tinha dinheiro para consertar.
Até as manchas na parede da cozinha estavam lá, exatamente no mesmo lugar. Como isso é possível? Sussurrei. José! A voz agora vinha de dentro da casa falsa. Caminhei até a sala e vi uma figura sentada no sofá, de costas para mim. Era eu mesmo. Ou melhor, era alguém que parecia exatamente comigo, vestido com o mesmo uniforme de trabalho, sentado em posição relaxada, assistindo à televisão desligada. Que bom que você chegou, disse minha própria voz, sem se virar. Estava esperando há tanto tempo. Isso é um pesadelo, disse em voz alta. Tem que ser um pesadelo. Não é pesadelo, José. Você está em casa. Sua verdadeira casa. A figura se virou e vi meu próprio rosto, mas havia algo terrivelmente errado. Os olhos eram completamente brancos, sem pupila, e quando sorriu, vi que não havia dentes. Apenas um buraco negro na boca. Corri. Saí da sala correndo, atravessei o corredor e comecei a bater no botão de chamar do elevador desesperadamente. As vozes atrás de mim ficaram mais altas, mais insistentes. José, não fuja de si mesmo. José, você pertence aqui. José, aceite quem você realmente é. O elevador finalmente chegou. Entrei correndo e apertei o botão do térreo repetidas vezes até as portas se fecharem. Quando cheguei ao térreo, saí correndo do prédio e só parei quando estava na calçada do outro lado da rua. Fiquei lá ofegante, olhando para o edifício comercial São Paulo. Contei os andares. 18. Apenas 18 andares, como sempre havia sido. Não havia, ao nono andar. Voltei para casa naquela madrugada sem terminar o trabalho. Passei o resto da madrugada acordado, tentando entender o que havia acontecido. Talvez fosse cansaço, estresse, algum problema de saúde que estava me fazendo alucinar. No sábado, não consegui parar de pensar no assunto. Fiz algumas pesquisas na internet sobre o prédio, procurei plantas baixas, histórico de construção. Tudo confirmava. O edifício comercial São Paulo sempre teve 18 andares. Nunca houve um 19º andar. Na segunda-feira à noite, voltei ao trabalho determinado a esquecer o incidente. Comecei minha rotina normalmente, limpando térreo e subsolo. Mas quando chegou a hora de subir, hesitei diante do elevador. Decidi usar a escada. Subi os 18 andares a pé, limpando andar por andar. Foi exaustivo, mas pelo menos não tive que lidar com elevadores misteriosos. Terminei o trabalho às 6h da manhã, como sempre. Por 3 semanas, usei apenas as escadas. Minha rotina ficou mais pesada, mais cansativa, mas eu preferia, assim, arriscar outro encontro com o inexplicável. Foi na 4ª semana que a coisa voltou a acontecer. Eu estava no 15º andar, terminando a limpeza de um escritório, quando ouvi o som conhecido do elevador chegando. As portas se abriram, mas ninguém saiu. Fiquei observando o corredor através da porta de vidro do escritório. As portas do elevador permaneceram abertas por vários minutos. De vez em quando, a luz interna piscava, como se estivesse com defeito. Finalmente, resolvi ir até lá para ver o que estava acontecendo. Quando me aproximei do elevador, vi que o painel estava aceso novamente. Todos os botões piscavam em sequência, como uma árvore de Natal maluca. Térreo, primeiro, segundo, terceiro, até chegar no 18º, e depois 19º andar. A luz deste botão ficou acesa, firme, como um convite. José? Ouvi meu nome sendo chamado de dentro do elevador, mas não havia ninguém lá dentro. José, suba! Desta vez, a voz era diferente. Não era um sussurro ameaçador como da primeira vez. Era suave, quase carinhosa, como a voz da minha mãe quando eu era criança. Entrei no elevador. Não foi uma decisão racional. Foi como se algo me puxasse para dentro, como se eu não tivesse escolha. As portas se fecharam imediatamente e começamos a subir. Der sexto, docefono, dos uscos, boscononos. As portas se abriram no mesmo corredor escuro de antes, mas desta vez havia uma diferença.
O corredor estava iluminado por uma luz suave, dourada, que parecia vir das próprias paredes. José, bem-vindo de volta. Caminhei pelo corredor, mas agora sem medo. A sensação era completamente diferente da primeira vez. Em vez de terror, sentia uma estranha paz, como se estivesse chegando em casa depois de uma longa viagem. Cheguei na porta com meu nome. Estava aberta e luz dourada vazava por ela. Entrei na réplica da minha casa, mas agora ela estava diferente. Tudo estava limpo, arrumado, novo. Os móveis eram os mesmos, mas pareciam recém-comprados. As paredes estavam pintadas, sem manchas. Era a versão perfeita da minha casa. José. Virei-me e vi minha mãe sentada na poltrona da sala. Ela havia morrido 5 anos antes, de câncer, depois de uma longa batalha contra a doença. Mas ali estava ela, exatamente como eu me lembrava quando eu era criança. Saudável, sorridente, com aquele vestido florido que ela tanto gostava. Mãe? Sussurrei. Meu filho querido, disse ela, levantando-se para me abraçar. Você trabalha demais. Quando foi a última vez que descansou de verdade? Senti lágrimas escorrendo pelo rosto. Era o abraço da minha mãe, o cheiro do perfume dela, a voz carinhosa que eu tanto sentia falta. Venha, disse ela, me conduzindo até o sofá. Sente-se comigo, vamos conversar como antigamente. Sentei-me ao lado dela e por alguns minutos esqueci completamente onde estava. Conversamos sobre tudo e nada, sobre meu trabalho, sobre a vida, sobre as memórias da infância. Era exatamente como eu sonhava que poderia ser se ela ainda estivesse viva. José, disse ela depois de um tempo, você não precisa voltar lá embaixo. Pode ficar aqui comigo, pode descansar. Mas meu trabalho? Que trabalho, meu filho? Limpar escritórios vazios durante a madrugada? Passar a vida sozinho, sem família, sem alegria? Isso não é vida. Olhei ao redor da sala perfeita. Era tentador, muito tentador. Ficar ali para sempre com minha mãe, em uma versão idealizada da minha casa, sem preocupações, sem solidão, sem a dureza do mundo lá embaixo. Mas isso não é real, disse finalmente. Minha mãe sorriu tristemente. O que é real, José? Sua vida solitária? Seu trabalho que ninguém valoriza? Seus fins de semana vazios assistindo televisão sozinho? Ou este momento aqui, comigo, sentindo-se amado e em paz? Era uma pergunta difícil de responder, porque ela tinha razão. Minha vida lá embaixo realmente era vazia. Não tinha família, poucos amigos, nenhuma perspectiva de mudança. Passava os dias trabalhando e os fins de semana sozinho em casa. José, disse uma nova voz atrás de mim. Virei-me e vi meu pai, que havia morrido quando eu tinha 15 anos, vítima de um infarto. Estava exatamente como eu me lembrava, alto, forte, com um sorriso gentil e os braços sempre prontos para um abraço. Papai, meu filho, você cresceu tanto, virou um homem de bem, trabalhador, honesto. Estou orgulhoso de você. Era tudo o que eu sempre quis ouvir e nunca pude, porque ele morreu muito cedo. Logo apareceram outros. Minha avó, que me criou por alguns anos durante a infância, meu tio Marcos, que me ensinou a andar de bicicleta, até mesmo meu cachorro Rex, que tive quando criança. Todos estavam ali na versão perfeita da minha casa, me oferecendo o que eu mais desejava: companhia, amor, um lugar onde eu pertencia. Pode ficar conosco, José, disse minha mãe, para sempre, sem dor, sem solidão, sem preocupações. Fechei os olhos e quase disse que sim. Quase aceitei ficar naquele lugar impossível, com pessoas impossíveis, em uma felicidade impossível. Mas então me lembrei de algo. Uma semana antes, uma nova funcionária havia começado a trabalhar no prédio. Carla, da limpeza diurna. Conversamos algumas vezes na hora da troca de turno. Ela havia comentado que estava preocupada comigo, porque eu parecia sempre muito triste e sozinho. Ofereceu para tomarmos um café juntos no fim de semana. Eu havia recusado, como sempre fazia. Mas agora percebi que talvez houvesse possibilidades lá embaixo que eu não estava vendo. Talvez minha vida não fosse tão vazia assim
se eu me permitisse conectar com outras pessoas. Eu não posso ficar, disse, abrindo os olhos. A expressão dos rostos ao meu redor mudou. Não ficaram zangados ou tristes. Ficaram compreensivos. Você tem certeza, meu filho? Perguntou minha mãe. Tenho. Eu preciso viver minha vida, a vida real, com todos os problemas e dificuldades. Porque talvez ainda haja coisas boas esperando por mim lá embaixo. Meu pai pôs a mão no meu ombro. Então vá com nossa bênção, mas saiba que sempre estivemos aqui, no seu coração. E se um dia você precisar de nós de verdade, disse minha mãe, se a vida ficar pesada demais para carregar sozinho, você sabe onde nos encontrar. Levantei-me do sofá e caminhei até a porta. Quando olhei para trás, todos estavam sorrindo para mim, acenando como se eu estivesse partindo para uma viagem longa, mas necessária. Voltei ao elevador. As portas se abriram automaticamente e quando entrei, apenas o botão do térreo estava aceso. Desci em silêncio, processando tudo o que havia acontecido. Quando cheguei ao térreo, saí do prédio e liguei para Carla. Alô? Disse ela, com voz sonolenta. José? São quase 4 horas da manhã. Aconteceu alguma coisa? Desculpe te acordar. É sobre aquele café que você ofereceu. Ainda está em pé? Houve uma pausa. Claro. Que tal sábado à tarde? Perfeito. Nos 3 meses que se seguiram, minha vida mudou completamente. Carla e eu nos tornamos grandes amigos e, através dela, conheci outras pessoas. Comecei a frequentar um grupo de cartas aos domingos, me inscrevi em um curso de informática e até mesmo adotei um gato, um vira-lata laranja que chamei de Rex, em homenagem ao cachorro da minha infância. Nunca mais vi o 19º andar. Mas às vezes, principalmente em noites difíceis quando a solidão aperta, sinto uma estranha sensação de paz quando passo pelo elevador. É como se soubesse que há um lugar onde sou amado, onde pertenço, onde posso descansar quando a vida ficar pesada demais. Talvez o 19º andar seja isso, um lugar entre este mundo e o próximo, onde as pessoas que amamos nos esperam quando precisamos de conforto, mas de onde podemos escolher voltar quando ainda há vida para ser vivida. Ontem, Carla me perguntou se eu queria me mudar para um apartamento maior, juntos. Disse que sim. Vamos procurar um lugar numa vizinhança nova, longe do centro da cidade, talvez com uma vista bonita e bastante luz natural. E vou pedir transferência para o turno diurno. Algumas jornadas são feitas para serem completadas na luz do sol, rodeado de pessoas vivas, construindo algo real e duradouro. O 19º andar sempre estará lá quando eu precisar. Mas, por enquanto, tenho uma vida para viver no térreo. E, finalmente, descobri que vale a pena viver.